Agora você dá a introdução. E aí, tudo bom? Feliz sábado aí pra você. Meu nome é Gustavo Duarte. Qual que é o seu nome? Meu nome é Caio, prazer, feliz sábado para todos vocês aí que estão assistindo nosso vídeo. Como todos sabem, a gente vai começar uma nova lição nessa semana. E o tema dela é... Perigo à vista. Ela vai estar se tratando sobre um rei, o rei Acaz, que ficou famoso por ter uma má ou uma boa reputação, Na verdade, Caio? ele ficou conhecido por ter uma má reputação, porque ele não foi um rei que seguiu os conselhos de Deus. Ele não foi buscar os conselhos de Deus e foi à busca dos conselhos dos seres humanos, nós, terrestres, pecadores. Então, é isso, eu acho, né? Acho que é essa a introdução. Fica aí com a lição. Valeu! Fala aí galera, meu nome é Daniel. E aí pessoal, meu nome é Caio, feliz sábado. E dessa vez nós vamos falar mais uma lição, só que dessa vez vai ser a lição de Acaz, um rei que ele deu início à era do caos de Israel, digamos assim. O declínio. E primeiramente, a gente está num lugar diferente do atual. Normalmente a gente faz os vídeos na nossa sala de adolescentes na igreja, mas resolvemos modificar. Viemos para um parque da cidade. Um parque. E como o Daniel disse, dessa vez traremos a lição de Acaz. Foi um rei do Reino do Sul. Bom, do que a gente pode falar primeiro, Daniel? Bom, primeiro a gente pode começar já falando que ele foi um rei que ele não ouvia a voz de Deus, ou seja, ele não tinha uma comunhão forte com Deus. Isso iria trazer grandes consequências ruins para o seu reino e para ele si também. Bom, como ele disse, Acaz não ouvia a voz de Deus. E o pior é que alguém pode pensar, mas ele não ouvia porque não tinha ninguém para falar para ele? Gente, existiam mais de 3 profetas na época que ele foi rei. Ele tinha Isaías, Miqueias e Oséias tentando falar para ele, mas ele não queria ouvir. Ele tinha medo de ouvir e levar uma bronca, ele simplesmente não queria saber. E esse fato dele não querer saber, como o Caio tinha falado anteriormente, levou a ele tomar decisões erradas, pois ele não ouvia a voz de Deus e muito menos ouvia a voz dos profetas, que era Deus falando com ele através dos profetas. Então ele acabou tomando decisões erradas. Então, entre uma dessas decisões erradas, foi quando ele foi atacado pelos sírios. Ele ficou com muito medo e ele ficou com o rabo entre as pernas, ele não sabia o que fazer. Como o Daniel disse, ele ficou com medo. Os sírios atacaram uma região do reino dele. E ele ficou com medo, ele não sabia o que fazer, ele tinha medo dos sírios conseguirem dominar todo o território dele e ele não ser um rei com um sucesso grande. Então, na época dele, o exército dos assírios, que tinham como rei o Tiglat-Pileser, ele estava muito forte. Então ele pensou assim, se eu me unir ao reino mais poderoso, eu vou ficar seguro, eu vou ficar bem. Só que, Daniel, isso não deu muito certo não, né? Não deu muito certo, porque o que ele tinha em mente era o seguinte: bom, se é o Deus que faz a nação, então a nação mais forte tem o Deus mais forte. Então ele acabou se devotando completamente ao Deus dos assírios e deixando completamente para trás o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Como ele disse, ele começou a adorar os deuses que tinham na Assíria. Bom, esse não foi o pior. Como ele era o líder, ele tem influência total sobre o seu reino. O que ele começou a fazer? Ele é conhecido como o que desagradou o Deus, um dos reis que desagradou o Deus. Bom, ele construiu altares para deuses, construiu templos, queimou incenso, sacrificou um dos filhos dele. Imagina, ele sacrificou um dos filhos de sangue dele a um dos deuses pagãos. Ele tirou ouro do templo de Deus, para pagar os assírios em troca da proteção que ele tinha. Bom, no começo deu certo, só que tinha os seus pesos, o seu pagamento. O pecado ele sempre cobra muito caro, então nunca vale a pena seguir o caminho do pecado. Muitas vezes o pecado ele pode até parecer no início prazeroso e até muito fácil de ser pago, mas as suas consequências nunca são boas e muito menos baratas. Bom, trazendo para os dias de hoje, temos que lembrar que todo líder é influente. Independente de qual seja a sua colocação, se é dentro da igreja, se é no meio político, seja qual for. Um líder exerce influência total sobre as pessoas que o seguem. Então, se ele busca Deus, se ele tenta ouvir a voz de Deus, isso é excelente, pois ele vai tomar as melhores decisões, ele vai estar amparado. Por exemplo, Deus não queria que Israel tivesse um rei, não foi? Sim, exatamente. Tanto é que, o plano de Deus sempre foi o quê? Deus, Jesus, ser sempre o próprio rei de Israel.
ele guiar Israel e para que as outras nações pudessem olhar o exemplo e querer saber o que está acontecendo, e irem atrás e assim conhecer o Deus verdadeiro e assim espalhar a boa nova. Não teria como ter um líder melhor, né? Um líder muito melhor que um ser humano. Então, sim, Deus poderia ter voltado muito antes se o povo de Israel não tivesse caído no erro de pedir um rei e não aceitar Deus como seu verdadeiro rei. Eles queriam ser como as outras nações. Eles queriam ter um rei que estivesse para mandar, para comandar, para dar ordens. Eles não conseguiam simplesmente ficar bem com a ideia de que tem um Deus que guia eles, que é o líder próprio. Eles queriam ver alguém que estivesse vestido de rei, com a roupa de rei, sentado num trono, mandando. E uma lição muito interessante que a gente pode tirar disso é o quê? Israel, o antigo Israel, ela queria ser como as outras nações, as nações vizinhas. Então, tipo, ela olhava as nações vizinhas e queria copiar. Só que as nações vizinhas, elas eram pagãs. E se a gente trazer para os dias de hoje, muitas vezes você, jovem adolescente, você não quer da sua igreja, muitas vezes você quer ser que nem as outras pessoas do mundo. Você não se sente incluído naquela rodinha de amigos específica e você quer fazer parte. Só que muitas vezes aquela rodinha específica de amigos vai acabar causando a sua própria perdição. Sim. E tem uma coisa bem interessante, Daniel. Quando a gente traz para os dias atuais e fala de idolatria, todo mundo acha que, eu não sou idólatra, eu não tenho um Deus do fogo, eu não um Deus do ergui mar. um bezerro de ouro e adorei ele. Uma coisa muito interessante é que você tem que parar para pensar. Você separa mais tempo para Deus ou para as coisas do mundo fúteis? Isso é idolatria também, lembre-se disso. E muitas vezes, como o Caio disse, um Deus necessariamente não pode ser tipo uma estátua gigante de ouro, como o Nabucodonosor fez, ou um bezerro gigante também de ouro, como a nação de Israel fez. Muitas vezes pode ser simplesmente o fato de você acordar, ficar na cama e você simplesmente pegar o celular e ficar mexendo nele. Assim, se você fez seu culto matinal, seu culto devocional. Então, qualquer coisa que você coloque acima de Deus em primeiro lugar, já se torna o seu próprio ídolo e o seu próprio Deus. Então, vamos dar uma repassada, gente. Lembrando, Acaz, uma coisa que se você prestar bastante atenção, ele queria ser bem sucedido. Ele só tinha medo de ser um fracasso total. Mas ele fez isso da forma errada. Em vez de ele buscar apoio de Deus para ter sucesso nos planos dele, ele buscou de outras pessoas, de outros modos, de outros reinos, buscando adorar Deus da forma mais errada possível. Forma errada possível. E tipo, esse fato dele querer buscar a ajuda das outras nações que não fossem necessariamente de Deus, fez com que ele pagasse muito caro por isso. Entre essas coisas foi ele ter que pegar todo o dinheiro do templo que foi construído para adorar a Deus, dar tudo de presente para os assírios e fechar o templo, pois não tinha como mais sustentar o próprio templo. Então foi um débito muito caro que ele ficou durante vários anos da sua vida, e em vez de acabar com seus problemas, trouxe mais ainda sobre ele. Aí você pode pensar, mas por que Acaz simplesmente não voltou atrás e falou, eu me arrependo, Deus me ajude? Temos que lembrar, quando Satanás nos influencia a pecarmos de alguma maneira que seja, ele coloca também um medo de voltar a Deus, e quando você está assim, você acha que Deus não vai te perdoar. Acaz era desse jeito, ele tinha 4 profetas do lado dele, 4 profetas. E ele poderia simplesmente ouvir os profetas, só que ele não ouvia. Mas lembre-se, Deus está disposto a te perdoar e te guiar, independente do que você já fez ou vai fazer. Lembre-se, um erro que Acaz fez foi de não pedir perdão para Deus. O que fez Davi ser sempre chamado o homem segundo o coração de Deus. Mesmo que ele tenha pecado várias vezes, feito as piores atrocidades possíveis que Deus abomina, ele sempre voltava arrependido de todo o coração, pedindo perdão. Isso é o que nós devemos fazer. O ideal é que nós não pequemos. Mas se acontecer, há alguém no céu que intercede por nós e basta apenas pedir perdão para ele. Tem uma passagem que exemplifica muito bem isso aqui, que eu gostaria de falar. Venham buscar refúgio em mim, que façam as pazes comigo, assim como está em Isaías 27:5. Bom, acho que é isso dessa semana, né? Essa lição da semana vem falando sobre Acaz, e a gente pode tirar uma bela lição disso, que nós não devemos apenas confiar no mundo, mesmo que muitas vezes ele possa nos ajudar, mas nós sempre devemos... a falsa segurança. Mas nós sempre devemos estar mesmo confiando em Deus. Bom, obrigado por assistir. E agora, fiquem com a entrevista. Tchau. Oi, tudo bom? Estamos aqui no parque aqui da cidade e estou aqui com o Aldair. Como é que o senhor tá, Aldair? Tô bem. Tá bom?
E a pergunta da entrevista de hoje vai ser se os políticos de hoje em dia, se os governantes de hoje em dia, se os líderes influenciam na população, no povo que eles lideram. Qual que é a sua opinião sobre isso, Aldair? Eu acho que todo líder, ele tem que influenciar, né? Se ele não conseguir influenciar o pessoal que ele lidera, ele não está sendo um líder bom. O político, eu acredito que o político lá na ponta, acho que ele não influencia muito a nação, mas um líder religioso, um líder de uma equipe de trabalho, um líder de uma escola, um professor, ele sempre tem que saber que ele vai influenciar. Ele é um influenciador. O líder já nasce com esse dom. Não é todo mundo que consegue ser um líder. Então, a gente muitas das vezes, né, quando sai candidatos a eleições, a gente vota em pessoas erradas, porque o cara ele tá ali só para roubar, ele não tá ali para influenciar, para dar exemplo. É igual dentro da casa da gente. A gente tem que dar um exemplo para nossa família. O que é um pai se não der o exemplo pro filho? Eu fumo, eu não quero que meu filho fuma. Como que ele não vai fumar se eu fumo? Então esse é o exemplo que o pai tem que dar, do pai dali dentro de casa, ele parte para a comunidade dele, tem que ser o exemplo. Aí assim sucessivamente, comunidade, prefeitura, estado. Então o líder com certeza ele influencia muito na vida das pessoas. É isso aí? É isso aí. Valeu, muito obrigado aí. Muito obrigado, viu, Aldair? Valeu. Bom, estou aqui agora com o Edson, né? Um integrante aqui da nossa igreja. E vou fazer a seguinte pergunta para você, Edson. Você acredita em Deus, certo? Sim, claro. E você acha assim que o fato de acreditar em Deus influencia numa nação ou não acontece nada assim? Acreditar em Deus, até Satanás acredita em Deus e ele não é do bem. Sabemos que existe o bem e o mal. Então, assim, só o fato de acreditar em Deus, não vejo isso como uma coisa que irá resolver todos os nossos problemas. Vamos colocar num contexto assim de nosso país, do Brasil. O Brasil é um país que é raro se encontrar pessoas que dizem que realmente não acreditam em Deus. A maioria das pessoas acreditam em Deus. Acreditam que Deus existe, porque até quando a pessoa tem uma grande dificuldade na vida e ele, meu Deus, e mesmo as pessoas que não têm esse tanto contato com Deus, embora que hoje está meio na modinha, entre aspas, entre os jovens e adolescentes, uma nova geração, que se diz que não acredita em Deus, mas de certa forma ainda acaba acreditando. Então só o fato de acreditar em Deus, eu não vejo que muda nada a vida da pessoa. Você não acha que influencia em si na nação, no país? Eu acho que deveria influenciar. Deveria influenciar porque a pessoa que diz que acredita em Deus deveria observar seus mandamentos, seus princípios, entendeu? O que o povo de Deus, quando esteve com Deus, teve muito mais ajuda de Deus, as coisas deram muito mais certo para eles e hoje em dia não é diferente. Desde os nossos antepassados cristãos até hoje, as pessoas que acreditam em Deus são um pouco mais fortes. Você vê nelas pessoas com mais esperança, pessoas com mais garra diante de dificuldades, pessoas que buscam mais a Deus, enfrentam mais dificuldades com mais esperança, digamos assim. Então eu vejo assim, o fato só de acreditar em Deus, dizer que acredita em Deus, muitas pessoas dizem. Agora, quero ver na prática, quero ver quem é um cristão verdadeiro, quem realmente é um cristão, e aí ele vai dizer para você que faz toda a diferença. Então, minha posição com relação a isso é, só acreditar em Deus não, mas seguir o que a Bíblia ensina, o que os mandamentos ensinam, o que é ser um cristão de verdade, fará toda a diferença. Tá. Muito obrigado, Edson. Esse é o Adolescente dessa semana. Muito obrigado aí, ouvinte. Valeu.